Fala pessoal, estamos aí de volta com a aula número 22 do curso de Desenvolvimento Web com Ruby on Rails. Nós já vimos como criar validações e como dar um feedback para os usuários através de uma hash de erros que o Rails nos provê. O que nós vamos aprender agora é mostrar uma mensagem após uma ação feita pelo usuário. E isso a gente pode fazer utilizando as Flash Messages. Porém, eu vou parar só um minutinho aqui para falar sobre branches no Git. Branch a gente pode entender como se fosse uma ramificação. Ou seja, estamos sempre utilizando o branch master, que é esse aqui, ó, que é o repositório oficial do projeto. Porém, uma boa prática, quando nós estamos trabalhando, com muitas pessoas num projeto, é sempre criar um novo branch quando for fazer alguma alteração no nosso projeto. Então aqui, já que a gente vai mexer nas Flash Messages, vamos criar um novo branch. E o comando para fazer isso é assim: git checkout -b, e vamos dar um nome para o branch. Pode ser qualquer nome, eu vou chamar ele de Flash. O -b é um atalho, para branch, e ele já cria o branch e já entra direto, vai para dentro dele. Pronto, tá aqui. Criou e entrou dentro do branch Flash. O que o branch faz? Ele simplesmente fez uma cópia exata do master, Só que agora você tem uma ramificação que é o Flash. Qualquer modificação que for feita aqui dentro do Flash só vai ser feita dentro do Flash. Não vai afetar o branch master. Se a gente mexer aqui dentro, salvar e der os commits e depois retornar para o master, as alterações que nós fizemos aqui não vão estar aqui. Eu vou mostrar uma apresentação para deixar isso um pouco mais claro. Nós temos aqui uma representação bem simples de como funciona o Git. Nós temos o master, e foram feitas 3 tarefas no master, que é o nosso branch principal. A C0, a C1, a C2 foram dados os commits e está lá o nosso master com essas 3 tarefas dentro dele. Então, o que a gente faz? Aí a gente cria um novo branch para uma nova tarefa. E o comando que a gente faz isso é o git checkout -b e dá um nome para o novo branch. No caso aqui, chamamos de issue 53. É uma nova tarefa que vai ser incluída aí. Beleza. E aí, depois que você fez as alterações que precisava e incluiu as alterações que você queria, você salvou, você deu o commit, e agora a sua issue 53 do seu novo branch, ele está avançado em relação ao master, ou seja, ele está um head, uma cabeça na frente, Porque o Git ele utiliza o head para ele criar a hash para saber exatamente para onde ele tem que apontar. Então você tem o master, que é o principal, com aquele código dele lá, e o issue 63, que é um outro branch com uma tarefa C3 que foi executada dentro dele. Não afeta ainda o master porque nós não fizemos o merge, a junção. Aí vamos dizer que você precisou, no meio desse projeto, criar mais um branch chamado hotfix para consertar um erro. Você criou um novo branch com o comando git checkout -b e chamou ele de hotfix, E fez as alterações que precisava, salvou, commitou. Ou seja, você tem 2 branches à frente do master, que é o hotfix e o issue 53. No final, o que você vai fazer? Você vai fazer o merge dos branches, Você vai unir tudo no master. E como você faz isso? Você volta para o diretório do master, como o comando git checkout master, e depois vai dar o comando git merge do novo branch, e depois um git merge do hotfix. Bom, agora que nós estamos aqui no novo branch, vamos fazer as alterações para aparecerem as nossas Flash Messages. Primeiro, nós queremos mostrar uma mensagem quando uma receita for criada. E para isso, nós vamos fazer algumas alterações no nosso controller. Então, vamos voltar aqui no nosso editor
aqui e vamos abrir o Recipe Controller aqui. E nós vamos editar a action Create, que é essa aqui. A gente pode assinalar uma mensagem como um hash de chave e valor. Então, nesse caso, nós podemos atribuir uma chave chamada notice a um valor com uma mensagem, receita criada com sucesso. A gente pode fazer assim. Aqui o create, tá aqui. Se a nossa receita, né, for salva com sucesso, a gente pode fazer assim, ó, flash. Vamos passar aqui a chave notice. E ela vai receber o valor receita criada com sucesso. Vai ser redirecionada e tudo bonitinho. Porém, o Flash Message a gente usa muito no Rails. É muito comum. Então, por esse motivo, o Rails ele já nos permite escrever o nosso código um pouco mais sucinto, com um atalho do Rails. Como? A gente pode fazer da seguinte maneira. Se o recipe.save, né, se for salva com sucesso, você manda redirecionar para o recipe, vírgula, notice, vai receber receita criada com sucesso. Vou tirar isso daqui. E tá aí. Ele continua do jeito que estava, né? Redirect to para o save, só que você dá, né, um flash message para ele, chamado de notice, e a mensagem que você quer que ele exiba. Legal, salvei. Voltamos aqui no browser e vamos salvar uma nova receita. Espaguete à bolonhesa. Espaguete, carne moída, molho de tomate. A opção vai ser massa, 200 calorias. O modo de preparo: coloque tudo na panela e sirva com carinho. O tempo de preparo vai ser de 30 minutos, 5 porções, a um custo de R$20. Vou salvar a nossa receita. Ué, temos um erro aqui. Poster utiliza somente os arquivos GIF, JPEG e PNG. Engraçado, né? Porque nós temos um helper que permite que a gente não passe nada no campo poster para ele mostrar um GIF dizendo que está sem imagens. É verdade. Só que se nós dermos uma olhada aqui no nosso modelo e viermos aqui no nosso validador, a gente vai ver que está validando somente o formato. Então, ele só permite GIF, JPEG e PNG. A gente precisa dizer para ele, para permitir o campo fique em branco. Então, a gente tem que passar uma outra option chamada allow blank. Vai receber true, vírgula, e o restante fica igual. Agora sim, a gente salva, ele vai permitir que o campo poster possa ser passado em branco. Vamos salvar aqui a nossa receita. E tá aí, ó. Criamos a nossa receita de espaguete à bolonhesa. Mas engraçado que a gente não viu nenhuma mensagem aqui, né, de retorno. E não viu mesmo. Por quê? Porque a gente ainda não configurou essa mensagem na view, que é a camada de apresentação. Nós só configuramos lá no nosso controller. A gente acabou de criar uma receita, então nós poderíamos colocar, né, a nossa flash message new.html.rb. Mas o melhor nesse caso seria renderizar no layout padrão da aplicação, que seria application.html.rb.
para que qualquer mensagem que precise ser exibida possa ser configurada em apenas um lugar e evitar código de flash message espalhado pelas nossas views. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar aqui no Bootstrap e a gente vai procurar alerta. Aqui, ó, alerta. E a gente vai pegar o alerta com botão, que é esse aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui tudo. Copiei. Eu vou lá no nosso Application, Views, Layouts, Application. Aqui. E depois do cabeçalho, a gente vai colocar o nosso alerta. Aqui. A próxima alteração é o seguinte. Esse alerta aqui é um alerta de um warning. Se nós viermos aqui no Bootstrap, a gente pode ver que ele é um alerta de warning, porque ele está amarelinho. Se a gente quiser um alerta de sucesso, a gente vem aqui, ó, Alert Success. Copia ele, volta e ó, cola ele aqui. Legal. Então o alerta nosso agora vai ficar verdinho. E o que a gente vai passar aqui dentro? Dentro dessa string aqui, que veio de exemplo do Bootstrap, a gente vai deletar e vai fazer assim, ó, tag do Rails, flash, notice. Isso aqui não precisa porque a nossa mensagem já está armazenada aqui em notice. Legal. Para melhorar ainda mais a nossa mensagem, a gente pode colocar a nossa flash message dentro de uma classe também chamada container, como a gente já viu, para ficar do mesmo tamanho dos demais elementos da tela. Então a gente faz assim, ó, vem aqui, coloca uma div, fecha aqui, aqui a gente só identa e coloca a class chamada container. Salva. Beleza. Agora, um alerta. As flash messages, elas só aparecem no momento do request da nossa action, né? Quando a action ela é chamada. E é exatamente isso que a gente quer. Pois queremos que ele só seja mostrado exatamente no momento da ação. Se a gente der um refresh no browser, ela desaparece. Só que a gente tem que nos assegurar que ela só vai mostrar a mensagem quando uma flash notice for carregada. Por isso a gente vai ajustar o nosso código para que isso aconteça. A gente vai fazer o seguinte. Container. Aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma tagzinha do Rails com uma condicional, então não preciso do igual, vai ser assim, if flash notice, e aqui end. O que ele está fazendo? O que nós fizemos foi o seguinte, se existir uma flash message com a chave notice, nós vamos renderizá-las. Se não, a gente não mostra nada. Por quê? Se nós não colocássemos esse if, essa div aqui sempre ficaria aparecendo. E não é isso que a gente quer. A gente só quer que apareça quando existir a flash notice. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma alteração lá no nosso controller, só que no update. Porque o update, quando o usuário vai e muda, né, a sua receita, a gente também tem que passar uma mensagem para ele. E a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos voltar aqui e vamos gerar também uma notice para ele. Posso até copiar essa aqui, ó.
Ctrl C, update, aqui, Ctrl V, só que em vez de receita criada com sucesso, vai ser receita modificada com sucesso. Vou salvar e beleza. A gente pode agora testar aqui no browser. Vamos voltar lá? Olha só, a receita criada com sucesso do nosso espaguete à bolonhesa. Se a gente vier aqui no fettuccine e alterar o fettuccine, vamos dizer, edita aqui, vamos alterar, só botar um ponto aqui. Vou atualizar a receita. Receita modificada com sucesso. E o nosso Flash Notes aparecendo aqui. O botãozinho está aqui, se nós quisermos clicar, ele fecha a nossa mensagem. Vamos voltar agora para as receitas e vamos fazer o seguinte. Quando a gente quiser deletar uma receita, nós também vamos passar uma mensagem. Então a gente vai lá no nosso editor, estamos aqui no Recipe Controller e aqui no Destroy. O Destroy vai ser um pouquinho diferente. A única diferença vai ser o seguinte. Quando ele der o Recipe Destroy, ele está redirecionando para o Recipes URL. Nós vamos, em vez de passar um Notice, nós vamos passar um Alert. Só dei um novo nome para a chave. Receita apagada com sucesso. Vou salvar aqui. Né? E agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ajustar o nosso código lá no arquivo do application, aqui. Por quê? Porque a gente só está passando o código se ele for notice. Mas eu quero que aqui funcione para tudo. Então, se o código flash se o flash message tiver com a chave notice, ele vai renderizar isso aqui. Só que eu quero que ele renderize também uma chave alert. Então, a gente vai fazer o quê? Vai utilizar um else. Vamos fazer da seguinte maneira. Dá um espaço aqui. Uma tag do Rail aqui. Não precisa disso, porque é um else. Então, vai ser else if. Qual é a condição? Flash receber alert. E o que ele vai fazer? Ele vai renderizar isso aqui. Só que qual a diferença? Em vez de ser um alert success, a gente vai colocar aqui um alert danger. Que é o que está aqui no Bootstrap. Ó. Alert danger. E aqui, em vez de ser um flash notes, vai ser um flash alert. Salvou. Vamos deletar uma receita lá? Bora voltar no browser. Vou pegar esse espaguete à bolonhesa aqui. Deletar. Deseja deletar esta receita? Ok. Receita apagada com sucesso. Vou fechar isso aqui. E agora, se a gente quiser melhorar um pouquinho mais o nosso código, a gente pode fazer o seguinte. Pode vir aqui no editor, pegar toda essa informação aqui, copiar, criar uma nova partial e vou dar o nome de flash. .html.erb. Vou salvar. Volto no application. Copio aqui de cima. Aqui embaixo. Passando um flash. E faltou um end aqui. Copia para lá, senão vai dar erro.
aqui, pronto. É o end que fecha, né, esse if aqui. Salva. Salva aqui também. Vamos voltar aqui no nosso browser e primeiro vamos editar o nosso Fettuccine. O custo dele baixou. 35. E tá aí, ó. Receita modificada com sucesso. Se a gente quiser deletar, receita apagada com sucesso. O nosso flash message funcionando perfeitinho. Agora vamos colocar todas essas alterações lá no Git. Vamos no terminal. E veja que a gente está aqui dentro do nosso branch flash. Git add ponto. Git status. Nós fizemos a alteração aqui dentro. Vamos agora dar o nosso commit. Git commit -m, criando flash messages. Salvei. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a junção, o merge no nosso branch master, que é o branch principal. Então, nós vamos voltar para o branch master, git checkout master, git, e aqui eu vou dar o comando git merge flash. Pronto, ele já fez o merge, né, com o recipes controller, tá vendo? Esse maisinho quer dizer a quantidade de código que foi inserido e a quantidade de código que foi deletado. Quantidade de código inserido, quantidade de código deletado. Entendeu? Todo o nosso projeto agora, ele está ajustado, está certinho, todos eles estão apontando para o mesmo lugar. Como nós não precisamos mais do branch flash, a gente pode deletá-lo. E como faz isso? A gente pode deletar da seguinte maneira: git branch -d flash. Deletou o branch flash. Vamos jogar agora essas alterações lá no Heroku. Git push Heroku master. Vamos abrir agora a nossa aplicação. Heroku Open. E agora vamos testar. Vamos criar uma nova receita. Espaguete à bolonhesa. Espaguete. Carne moída. Molho de tomate. Era uma massa. 200 calorias. Modo de preparo. Coló. Tudo na panela com carinho. Modo de preparo: 30 minutos. 5 porções, a um custo de R$25. E vamos criar a nossa receitinha. Receita criada com sucesso. Vou fechar aqui. Vou editar. Botar aqui um custo de R$20. Atualizar. E tá aí. Receita modificada com sucesso. Vou fechar aqui. E agora eu vou deletar. Deletar. Deseja deletar? Ok. E receita apagada
com sucesso. Fecha aqui. Tudo funcionando da maneira que a gente queria.